Fala aí, Brasil, meu povo, minha pova, meus amores e minhas amoras. Graças a Deus, continuamos todos bem, porque estamos aqui, né, na internet. Então, é sinal que ainda estamos bem. Até porque a gente não sabe até quando a gente vai poder ter esse privilégio, né? Essa historinha aí de vamos inventar que é fake news, o que nós pensamos, para poder censurar a internet. Vocês viram, gente, falando nisso, semana passada, né, que ia passar uma PL assim, sem ninguém ver, porque estava todo mundo olhando para o Rio Grande do Sul, para que só a Globo, além de não pagar, porque tudo seria pago, né, a internet toda, qualquer coisa, né? Além da censura, a Globo ia estar isenta. Por que será que a Globo, através da Daniela Lima, principalmente, lá na Globo News, veio com toda aquela história de que era tudo mentira, tudo fake news, a Natuzaneri, todo mundo, e essa perseguição que a gente está tendo com fake news através de dois ministros, Paulo Pimenta e Múcio. E não pode falar das Forças Armadas, eu vou falar o que eu quiser, tá horrível mesmo. Enfim, né? Mas era para isso. A Globo é o órgão oficial do governo para ser porta-voz e só falar o que o governo quer, né? A gente já percebeu isso, né? Só para constar, eu passei uma semana distante, né, do YouTube. Por quê, gente? Porque realmente eu fiquei muito revoltada, porque essa perseguição de fake news e etc. tá terrível. Vou mostrar um negócio para vocês aqui, um printzinho que eu tirei do meu e-mail do YouTube. Foram 4 seguidos, mas tem mais para baixo, tá? Desde que isso tudo começou. Vídeo bloqueado em alguns territórios, 8 de maio. Não é possível gerar receita com o vídeo, é sobre o ARP, eu acho, do 6 de maio. O vídeo está bloqueado em alguns territórios, 5 de maio. O vídeo está bloqueado em alguns territórios, 4 de maio. Esse que está falando não é possível gerar receita, gente. Meus vídeos não geram receita nenhuma. Eu não ganho um tostão e é por isso que nem propaganda tem, tá? Porque se eu gerasse receita, tinha comercial dentro do vídeo, tá? É uma outra forma de bloqueio, tá? Vocês entendem? Por que de vez em quando é revoltante? Há um tempo atrás, no Fala aí Brasil, eu falei, chega, eu não vou mais fazer vídeo, eu não quero mais, eu tô me aborrecendo demais com o YouTube. E às vezes eu falo para vocês, eu me aborreço com o YouTube. Hoje eu tô mostrando só um printzinho, mas se eu abrir meu e-mail para vocês verem, isso é o tempo todo. Você tem que cortar tal parte. Você tem que tirar isso. Você não pode falar que é o tempo todo. E olha que meu canal é desse tamanho. Eu faço uma ideia o que os grandes sofrem. Como nós vimos, muitos, né? E os que ainda estão na atividade estão desmonetizados, estão respondendo processo, estão sendo processados. É isso, gente. É por isso que de vez em quando é muito difícil. Muito difícil. Eu realmente tenho que dar um tempo para mim para poder manter a minha sanidade. É só por isso, tá bom? Enfim, gente, mas a gente está aqui na internet. Já comecei falando pra caramba. Beijo para todo mundo, né? Inayara Santos, Cione Terezinha, Cássio Murilo, Isaías Rosa, Zaqueu tá sumido, coisas de vó, né? Nil também tá sumido, coisas de vó hoje falou comigo. Lu Martins, quem mais, gente? Deixa eu abrir aqui, porque eu tô falando assim, Marcelo Jorge, George da Silveira, quem mais, gente? Marlene Genesi, Angela Matos, Irineu Neri, Marlene Soares da Silva Soares, Raimundo Honório, Paulo Augusto de Carvalho, Emanuel Brito, Mário Sérgio Azeredo, Nestor Laureano, Vitor Leone,
Alberto Lopes, Orlando Carvalho, Elizabeth Beth, Maria Lúcia Coser, Artenísia Cavalcante, Cida Xavier, Ed Ribeiro, Manuel Pombares, Silvio Fagundes, Maria Aparecida, Gilberto Cordeiro, Jaime Barreto, Paulo Pires. Tá, hoje eu não falei de onde que vocês são, porque eu quero que vocês me falem de novo, outras pessoas também falem, né? Porque senão eu vou ficar assim, lá de, por exemplo, Paulo Pires, que foi o último a falar agora, de Cruz do Ceará, e o outro que eu não sei de onde que é, né? Então vocês me falem, todos vocês, que eu falei o nome aqui, tal lugar, tal lugar, tal lugar, que aí, né? Mas eu sei que o Brasil todo tá aqui juntinho. E é sobre isso que eu vim conversar com vocês, o Brasil todo juntinho. Gente, nós estamos há praticamente 20 dias, o Brasil, quando eu falo nós todos os brasileiros, tá? Que não somos do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul, nesse momento, está atuando, mas nós que não somos de lá, nós estamos como olhando pela janela, nós estamos, sabe aquela boneca, né, que fica assim, que em alguns lugares chama boneca fofoqueira ou boneca fuxiqueira, aquelas bonecas que a gente põe nas sacadas, né? Nós estamos todos assim, na janela do Brasil, olhando, prestando atenção, tá? E, gente, não é de sentido pejorativo, nós não somos fofoqueiros nem fuxiqueiros como a boneca, tá? Mas estamos, porque o fuxiqueiro ou fofoqueiro presta muita atenção em detalhes, né? Pega os detalhes todos. Nós estamos assim, nós estamos vendo detalhe por detalhe de tudo que está ocorrendo lá e, no geral, com o governo atuando lá. Muita coisa está sendo descortinada. As janelas estão escancaradas para o que está acontecendo, principalmente no Brasil, conosco. A janela aberta no Rio Grande do Sul mostrou, quer dizer, acabou de mostrar, porque vem se mostrando, o que é esse real governo, que realmente não se preocupa com o povo, que não está disposto a fazer pelo povo. Não é no povo do Rio Grande do Sul, não. É pelo povo brasileiro, tá? Eles estão demonstrando que não estão dispostos, eles estão demonstrando que só querem mídia, só querem parar para fazer videozinho ou fotozinho, mas não tem atuação constante, de fato e séria. Vou dar dinheiro, mas eu não vou dar porque é empréstimo, mas é um empréstimo do que vocês têm. Gente, é um absurdo. É um absurdo. E é sobre isso que nós vamos olhar um pouco, né? A gente vai ficar fofocando, igual as fuxiqueiras. O que cada um está vendo, né? A gente vai... Eu não vou repetir aquele monte de vídeo, aquele monte de coisa que todo mundo já sabe. Não, hoje é a fofoca dos detalhes. Tá bom? Então, gente, para variar, eu não sei por onde começo, né? Bom, mas vamos começar pela fofoca do Poder 360, tá? É um site, um jornal, né? Que não é aquela coisa assim, mas às vezes traz coisas importantes, né? E ele trouxe, no dia 8, se eu não me engano, no dia 8, tá? Entenda as falhas do sistema anti-enchente de Porto Alegre. Proteção criada na década de 70 tem 14 comportas e 23 bombas. Descaso com a manutenção deixou o sistema vulnerável. Traduzindo, descaso com a manutenção deixou o sistema vulnerável. Desculpa, gente, vulnerável. É o seguinte, o descaso é o dane-se.
Descaso com manutenção é, ó, não tem manutenção, ninguém está se preocupando. É isso, descaso com a manutenção. Aí, né, se você sai de casa, um descaso de deixar as portas abertas, tudo aberto, não trancar nada, deixar escancarado, ultrapassa de vulnerável, né, de vulnerabilidade. Você está pedindo que o pior aconteça, que invadam a tua casa, né? Você está só poupando a fechadura e a porta. O resto da casa você pode levar, pode tudo, mas a fechadura e a porta vai ficar inteirinha. É isso que a gente está vendo no Brasil. Pode acabar com tudo. Pode acabar com tudo. Não precisa quebrar a porta. Não precisa arrombar a fechadura. Tá bom? Por quê? Né? Porque qual é a porta do Brasil atualmente? Né? A chave é a caneta. A caneta é a chave. Aí tem algumas canetas, né? Supremo, a cadeira, né? Mas a porta é aquela que se abre para grandes negociações ou pequenas. É aquela porta que se abre para países indesejados e fecha para países aliados, né? Então, gente, não precisa quebrar isso. Vamos manter tudo como está. A caneta funcionando, os desejáveis distantes, os indesejáveis pode chegar, né? E com isso, gente, é pior que vulnerabilidade, né? É o fim total. E é o que deixaram acontecer no Rio Grande do Sul. E, bom, a gente sabe que tem um propósito, não é mesmo? Então, a gente vai começar vendo os gráficos, tá? Porque a matéria é grande, se vocês quiserem eu deixo o link aqui para vocês, tá? Aqui embaixo na descrição. Mas o Poder 360 fez um gráfico, né? 1, 2 e 3, uma sequência, tá? Entendo o sistema de proteção às cheias de Porto Alegre. Então, nesse gráfico, ele diz, construída na década de 70, estrutura inclui 68 quilômetros em dique de terra, muro de 2 quilômetros e 650 metros e 14 comportas, tá? Esse é o primeiro gráfico, tá? Só que eu contei, né? Falei, tá bom, ele tá falando, eu vou fazer a continha. Porque eu sei que tem gente que não faz, né? Então, é para facilitar a vida de todo mundo. Vamos lá, então. Então, a bolinha azul escura é os diques de terra. Essas coisas azuis, essa linha. A linha azul é de diques, de terra. Aí, os pontinhos laranja. Na verdade, não são pontinhos, né? Ele botou pontinho, mas é um muro da Avenida Mauá, tá? E aí, as bolinhas vermelhas, comportas com falha, 3. O número de comportas boas, 11. Ou seja, de 14, 3, puf, 3, né? Casas de bomba, que é a bolinha azul clara. 2, tá tudo bem. Casas de bomba com falha, 21. De 23, só 2 num puff e funcionaram, tá? Que é a casa de bomba, né? O Tarcísio mandou bombas para lá agora para sugar, para não deixar exatamente acontecer isso. E não, jogou para fora, enfim. Vamos dar uma continuidade no segundo.
Metade das comportas de contenção está localizada no muro de concreto, que é aquela partezinha laranja, que agora fica até melhor de ver, né? No muro de concreto na Avenida Mauá, que tem 2 km e 650 metros, tá? Ou seja, metade das 14, 7 está no muro. Lembrando que não adiantou muito, né? Porque 7 está no muro e 3, puf, tá ali. Se tem um muro, é exatamente para conter, que vocês podem ver ali no gráfico, que a água toda tá ali, ó, exatamente ali. Por isso, esse muro, né? Se puf, olha como é que fica. E por último, o terceiro gráfico, a contenção no centro histórico é feita por um muro, é aquele, que separa o cais da cidade, para conter as águas com nível de até 6 metros. Bom, é para conter no nível de até 6 metros. Nós ouvimos falar em subiu 5 e pouco, 5 e pouco. Tem alguma coisa errada. O muro da Avenida Mauá, né, nós já vimos. O centro da Avenida Mauá, o muro, tá? 3 metros acima do solo, 3 metros abaixo do solo. O muro deveria ser capaz de conter cheias de até 6 metros. Não chegou a 6 metros. A linha do trem urbano, ou seja, o cais e o Lago Guaíba. Então, gente, não deixou vulnerável. De novo, não deixou vulnerável. É para acontecer o que aconteceu de verdade, tá? Então, aqui já foi propositado. Já foi, tá? Dos dois governos que são aliados. Aliados. Entende? Começaram a perceber? Porque aí tem aquilo. Ah, eu não acredito na teoria da conspiração do HAARP, enfim, do HAARP, tá? Cada um fala do jeito, eu já não sei. Mas, enfim, independente dessa teoria da conspiração, já é uma teoria da conspiração não estragar a porta e a fechadura e deixar tudo aberto para liquidar, né? Para liquidar. E nós estamos vendo. E quem não está vendo, abre a janela. Eu tô aqui de puxiqueira, ó, passando para vocês. Presta atenção, tá? Porque é isso que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Bom, enfim. Agora, eu ia até ler um pouco mais da matéria. Vou ler só um pedacinho. A estrutura foi insuficiente para proteger a capital gaúcha das chuvas fortes. O Poder 360 apurou que a água driblou o sistema de 3 formas diferentes. 3 formas diferentes. Driblou o sistema. Ou seja, 3 sistemas que estão de enfeite. Vazamento em comportas. Falta de vedação. Fez a água vazar pelas frestas laterais e por debaixo das estruturas de aço. Falhas nas bombas. A maioria das estações de bombeamento, lembra que eu falei? 21. A maioria das estações de bombeamento não conseguiu se contrapor à força da água. Então, para quê? Não tem. Estava ali de enfeite. As bombas ficaram submersas e precisaram ser desligadas. Extravasamento de diques. A água passou por cima dos barramentos de água, como no dique do bairro Sarandi. Enfim, é só para vocês entenderem, tá? E aí, gente, é teoria da conspiração, não é teoria da conspiração, eu continuo dizendo que algo aconteceu. Digamos
que foi só isso, digamos, né? Vamos manter só essa informação, né? E aí, tem um videozinho que tá rolando, né, do Alexandre Garcia, falando, e aí falou assim, não, isso foi na última, mas peraí, ele fala em 3 com portas abertas. Quer dizer, foi na penúltima, no caso, né? Foi ano passado. Esse vídeo é do ano passado. Peraí. É Remember? Se foi do ano passado, só piora a história. E se é desse ano, tá tudo bem. Tá batendo com 360, falou. Tá? Vamos ver esse videozinho. Com notícias hoje de manhã de que é preciso investigar que não foi só a chuva. A chuva foi a causa original. Mas em governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, 3 represas pequenas que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo. Isso causou uma enxurrada parecida com aquelas que acontecem aqui perto de Brasília, na Chapada dos Veadeiros, e que levam as pessoas, e que matam pessoas, porque a água vem de repente. Imagina a ponte de ferro que caiu, que foi levada. O pilar da ponte tem uma altura que equivale a um prédio de 6 andares. E a água subiu de repente, né? Então é preciso investigar isso. As águas subiram a um nível que nunca se viu na história. Então há uma causa além da... Prestar atenção? Gente, e aí, para quem não está entendendo ainda, que não foi uma chuva e por isso se fala em teoria da conspiração, se fala em harp, bomba, ataque, até a história do ataque terrorista tem, tá? A gente vai chegar lá. Primeiro, dá uma olhada nesse vídeo para entender que não foi a chuva. Mas eu tenho que procurar alguém para me ter morte. Foi isso que aconteceu. Tem um monte de vídeo. Esse, né, é só de um quintalzinho. E você vê que a casa é destruída de dentro para fora, porque a casa vem para fora. Tudo. Ou seja, se é de dentro para fora, rompeu paredes e tudo para poder entrar, né? É normal? É normal? Pois é. E aí, tem esse senhorzinho aqui, eu não sei se vocês viram, esse senhorzinho já em algum lugar, que eu vejo no Twitter, mas eu não sei o que as pessoas passam pelo Zap, né? Vamos dar uma olhada nesse senhor. Cara, é o seguinte, eu vi um vídeo agora de uma moça que ela conseguiu fazer o vídeo até metade, depois ela ficou chorando. Eu sou muito pelos números, velho. A FAMURS já tem um documento que vai oscilar entre 100 mil a 150 mil casas de famílias destruídas no Rio Grande do Sul. 120 mil, vamos fazer. 120 mil. Porém, a mídia nos mostra abrigos, ginásios, com centenas de pessoas. Aí eu pergunto, se 120 mil casas foram destruídas e tivesse 3 pessoas por casa, nós estamos falando de 300 mil pessoas, a população da minha cidade. Onde é que está essa gente? É interessante.
Vocês veem o pessoal da polícia, veem, né, civil salvando civil, e começam a mostrar que é vianda para cá, vianda para lá. Mas nós estamos falando de 300 mil pessoas. Nós estamos falando de 13 Hiroshima, que foi 100 mil pessoas. Essa resposta nós não temos. Sumiram 120 mil casas. Bota 3 por casa, tem mais. Porque geralmente a casa de menor poder aquisitivo é a que tem mais pessoas, maior natalidade. Bota 300 mil pessoas. Sumiram do mapa. Nos abrigos não estão. Só Eldorado do Sul tem 70 mil casas, 70 mil habitantes. E foi destruída. E eu pergunto, aonde estão os habitantes de Eldorado do Sul, que são 70 mil pessoas? Estão na casa de parente. Que casa de parente, rapaz? Não tem ponte, não tem estrada. Que parente? Estão nos abrigos. Que abrigos? Vocês já viram abrigo? Tem ou não tem alguma coisa errada? Vocês estão vendo? Vocês viram o gráfico, a conta, o Alexandre Garcia falando, vocês viram o fato, tá? A invasão, tá? Vou mostrar para vocês a mudança do mapa agora. Dá uma olhada nesse mapa, gente. O primeiro, tá? Era como era o Rio Grande do Sul. Mudou o mapa. Imagina mudar o mapa via satélite, gente. Como era, tá? Ali, aquele... Era separado. Vocês vêem. Tem uma lagoa, a outra lagoa, que eu esqueci o nome das lagoas, tá? E estão separadas. Então, olha o pedaço, a extensão. Que, se você olha que isso aqui é uma foto de um satélite, né? E já está bem grande, tu imagina isso pessoalmente, fisicamente. É uma distância monstro de uma para outra. E como é que está agora? Se uniram. Olha o tanto de água que tomou o lugar, tá? Que mudou o mapa, fechou. Gente, essa parte que era seca, a parte vermelha que era seca, aí que foi tomada pela água, porque está embaixo d'água. Está embaixo d'água. Então, a gente vê essas coisas, essas informações, tá? De negligências propositais. Porque foram propositais. Porque se não fosse, todos estavam ali a fim de resolver de verdade. De verdade. Tá? E não dizer que é fake news, mandar perseguir, mandar prender, mandar não sei o quê, né? De uma coisa que não existe. Gente, olha só. Já que a gente está falando nisso, eu lembrei de uma coisa aqui, tá? Sobre essas leis, essas censuras de fake news, tá? Eu anotei aqui e vou contar para vocês, para que fique claro de uma vez por todas. Em nenhum lugar da lei brasileira está escrito que é crime produzir ou propagar fake news. Fake news, notícia falsa, mentiras. Gente, nem na Bíblia só está dito que o pai da mentira ou da fake news é o diabo, mas ele foi lá no paraíso e divulgou fake news. Então é de lá que vem a história. Não tem como impedir. Desinformação ou discurso de ódio. Traduzindo, em nenhum lugar da lei. Não tem código, nem civil, nem penal, nem não sei o quê. Nada, nada, nada. Nem artigo, nada. Para fake news, desinformação ou discurso de ódio. Não existe. Estes termos são termos particulares de determinada visão política. De qual? De qual? Brasil na janela. De qual? De qual? Que não satisfeitas,
porque essas visões não são tipificadas como crimes, planeja usar o aparato burocrático, através de seus ministros, lógico, do país, e aí os ministros todos, os togados e os não togados, para fazer valer a sua opinião, tá? Ou seja, a opinião foi confiscada, virou ditadura. Você só pode repetir a minha opinião esquerdista comunista. Senão, não pode, porque é fake news. Isso viola diversos princípios do Estado Democrático de Direito. É a lei que deve mandar, e não a opinião política em voga no momento, entre setores influentes da imprensa, da academia ou das instituições. Viu? Quem divulga fake news? Na imprensa. Entendeu? Porque tem que vigorar isso. Esses termos incluem em si expressões e atos já codificados como crimes em leis. Já codificado, mas não tem lei. Por exemplo, o discurso de ódio incluiria a injúria racial. Pode ser sim. Então já tem crime para isso, é isso que está dizendo. A codificação penal, criminal, já existe. Não por você expor opinião, mas discurso de ódio pode, incluiria, ou seja, poderia incluir injúria racial, que é crime. Fake news incluiria calúnia e difamação, que já são crimes. Quer dizer, dependendo do que você fale, se você inventou algo contra alguém, aí sim, calúnia e difamação, tá? É justamente por estarem insatisfeitos com essa base legal que essa visão política repete esses termos à exaustão. Eu tive que fazer essa pausa porque nós estamos presos só em histórias de fake news, né? Só em histórias de fake news. Bom, vamos dar continuidade. E aí, gente, a gente já viu isso tudo até agora. Como a água entrou, não foi de cima, foi de baixo, tá? De baixo. O volume natural não faria isso, não. Se não tivesse com portas abertas, os sistemas de bombas funcionando, já está tudo bem, né? E aí, a coisa rola, né? Vamos tirar a teoria conspiracional de Harp, tá? Que eu continuo dizendo que não é teoria. Ah, mas aí tem cientista falando que a coisa não é para isso, são pessoas especialistas. Gente, olha só, os cientistas que eu até dou crédito, que são sérios, eles realmente não acreditam. Eles realmente não acreditam. Porque foi criado por um propósito, né? Assim como a dinamite foi criada por um propósito, foi usado na guerra. Assim como Santos Dumont inventou o avião para a gente poder ficar mais próximo um do outro, encurtar espaços, e foi usado na guerra. Tá? Então, sim, o que os cientistas falam é o que falaria do avião e da dinamite, que é para abrir túneis, pedreiras e etc., para ajudar na evolução da civilização. E foi usado para a guerra. Assim como os especialistas, cientistas sérios, vão falar que o avião foi criado para encurtar distâncias e tempo, mas foi usado para a guerra. Entende? Então, olha, está escrito isso, isso e isso, os cientistas falam isso, isso, isso. Tem um que eu admiro demais e falo, não, gente, e eu admiro, respeito. Mas é o que eu estou falando. As coisas que não foram criadas para o mal são usadas para o mal. É uma coisa a mais só, tá? Mas vamos lá, vamos ler isso aqui. A suspeita de ato terrorista é alta e real. Suspeitas surgem de ato terrorista no Rio Grande do Sul.
A tragédia não é sustentada apenas pelas chuvas. O estranho foi que 3 represas abriram as comportas ao mesmo tempo, de novo. A pressa em calar as redes sociais e dizer que tudo isso é fake news seria por isso? Ou isso? Acabei de explicar. Primeiro, que nem existe crime de fake news. E segundo, que sim. Tá? Que sim. Não acontece. Não tem como acontecer. Tá bom? Não, vou deixar essa aqui para depois, porque essa daqui é a mais triste. Tá? Já tá acabando, gente. Já tá acabando, mas eu tenho que mostrar as coisas para vocês. Tá? Enfim. E aí? Mas por quê? Qual a intenção? Não, antes disso, eu vou mostrar esse print que eu tirei lá do Twitter. Eu apaguei quem escreveu para não ser perseguido, né? A pergunta é, se o estado do Rio Grande do Sul tem 10.862.965 habitantes e mais de 80% do estado foi prejudicado, onde estão todas essas pessoas? Onde estão? Não estão em abrigos. A gente vê os abrigos, vê algumas pessoas, mas, gente, eu acho que se contar todos os abrigos até agora e tal, não sei se chega a 20 mil pessoas, tá? Pelo que a gente olha assim, tá? Foram embora como, gente? Tudo arrebentou. Estrada, ponte, aeroporto interrompido. Como? Bateram asa? Ou saíram nadando, pegaram a onda e foram procurar os parentes em outro lugar? Gente, de novo, vamos prestar atenção. Igual as Maria Fuxiqueira, né? Vamos prestar atenção. Tem coisa realmente muito errada. Muito errada. Tá? Vamos dar uma olhada agora nesse outro videozinho. Você não possui nada. Você não perde nada. Se você compra um terreno ou uma casa, você apenas pagou o aluguel pelos anos restantes que tem na terra. Nenhum deles pertence a você. Se você compra um carro, você apenas pagou pelo seu transporte pelo período que o carro durará ou pelo período que você durará. Ele não pertence a você. Se você se casa com alguém, você apenas ganhou companhia até que as circunstâncias ou a morte o separem. Ninguém possui o outro. Se você tem filhos, você apenas cumpriu a demanda de continuidade da vida até que a morte chegue. Você não os possui. Se você tem dinheiro, você apenas acumulou valor para comprar o que deseja pelos anos restantes que tem na Terra. Se você trabalha e se aposenta, sua aposentadoria é apenas para a vida. Depois de sua vida, ela para. O próprio corpo que você valoriza tão intensamente não pertence a você. A Terra certamente recuperará suas partes quando o empréstimo vencer. Até a vida que vivemos é emprestada e certamente será devolvida. Então não tenhamos medo de perder algo nesta vida, porque aqui não possuímos nada. Vocês viram, né? Você não terá nada e será feliz. Quanto tempo a gente está ouvindo isso? Há quanto tempo? É teoria da conspiração também. Tudo é teoria da conspiração, não é verdade? Então, gente, mas olha, é coincidência, então? É só coincidência. Pois é, acredita quem quiser, né? Bom, agora eu vou colocar uns áudios que eu recebi dia 8 de maio de um amigo meu da aeronáutica, tá? Cascudo, tá? Cascudo, bem treinado, passou a vida dele inteira, trabalhando, principalmente em resgate, tá? É uma pessoa que saca muito, a vida inteira dele, eu acompanho a vida inteira dele, tá? Porque é um amigo meu que eu conheço desde criança. Então, não tem como eu não acompanhar, tá? Estava na reserva, foi chamado de volta para implementar um estudo, né? E ele está à frente disso,
tá? Com a turma dele. Então, é um cara respeitadíssimo. E eu vou chamar de Zé. Para não comprometer, não vou dizer patente, mas eu digo que é da aeronáutica, tá? É um Zé brasileiro, tá bom? Então, eu vou repassar para vocês a nossa conversa. Escuta só. Está muito intensa por parte da Força Aérea e do apoio do Exército. O problema está na ponta da linha. O problema está lá na ponta da linha. O Exército não sabe fazer isso. Quem faz resgate, quem faz busca, quem faz salvamento é a Marinha e a Força Aérea. A Força Aérea está empregando uma equipe muito grande, tanto na base aérea de Canoas, com a parte de logística, quanto na base de Santa Maria, que está mais ao centro do... Gente, eu vou acelerar, porque tem conversa aí, mas é bom prestar atenção. Então, vou dar só uma aceleradinha. Em Santa Maria temos quatro helicópteros, e lá também vão ser gerados vários helicópteros de polícia, das polícias, bombeiros e civis, estão sendo apoiados. Demorou a começar esse tipo de mobilização. A coisa está rolando já há quase 10 dias, e a Força se acertou agora. Vou te mandar um áudio, na verdade já vou checar aqui. A Força Aérea chamou um esquema chamado Olhos, de olhos, que são aquelas aeronaves não tripuladas, com capacidade de visão noturna e também de visão diurna de alta qualidade, e vem fazendo buscas nas regiões afetadas, e as rádios locais divulgando para que as pessoas colocassem tecido colorido nas janelas, para que a aeronave consiga distribuir a casa com qualquer tipo de coisa colorida, indicando que ali tinha alguém precisando de apoio. Essa aeronave, a partir dessa imagem, manda a informação para o CECUA, o Centro de Operações, e o Centro de Operações ele fazia o plot geolocalizável, né? E aí os mais próximos resgatados de barco e os mais distantes resgatados de helicóptero. A gente está falando de 80 mil pessoas resgatadas. Não tem, 60 mil aproximadamente resgatadas. E aí resgataram tudo que você puder imaginar. Tem jipe, tem bote, tem lancha, tem jet ski, tem colchão, mobilização gigante. Porque o quadro é gigante. São 337 municípios afetados. Tem alguns municípios que estão barris do mapa. A gente está falando da maior tragédia natural já ocorrida na América Latina. Se o governo está de costas, está propondo 50 bilhões, mais 40 bilhões, salvo engano, 20 bilhões, salvo engano, empréstimos para o Rio Grande do Sul. Enfim, valores que não são instantâneos. Valores que não são instantâneos. Tá? Porque agora a descentralização de verba tem sido pífia. Você viu o caso, o cara recebeu 300 mil reais. 300 mil reais vai gastar nem combustível. Não paga nem combustível. Tá? Só para você ter ideia, ontem começaram a tirar ali de Pelotas o pessoal que estava na região arriscada, né, da cidade, na região com risco de alagamento, 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Tiraram no Rock in Rio, da região afetada, de uma cidade razoavelmente pequena, Pelotas é uma cidade grande. Enfim, uma coisa extremamente séria. Um governo caído, tanto o governo federal quanto o governo estadual de lá, piada, preocupado com imagens e esquecendo do fundamental. Mas como brasileiro, em especial como gaúcho, tem uma coragem, uma disposição, uma irmandade, que estão fazendo bonito. Isso só está funcionando por causa disso. Beijo, gente, querida, por Deus. Bom dia. Eu estou em contato direto com as equipes do João Penhora, lá do 5º Esquadrão, do 8º de Federação, Esquadrão de Ação da de Helicóptero, lá de Santa Maria, que opera com 6 helicópteros, tem 4 operando na região. Colegas como eu, que já estão na reserva, se dirigiram para o esquadrão, companheiros de muitos anos, sobretudo na área de resgate, são 2 de salvamento, que tive a honra de trabalhar por quase 15 anos, e estão à disposição, não para as atividades operacionais, porque não podem mais, mas para as atividades de manutenção, atividade de preparo, atividade de contato junto aos hospitais, busca de famílias, enfim, esse segmento que a gente chama de apoio, tá? Localização de vaga no hospital, tentar localização familiar, enfim, abrigar, conversar com a vítima, né? Fazer uma linha. O Esquadrão Pampa, que também opera lá em Santa Maria, cedeu um hangar para receber donativos. Então, a parte dos donativos lá está simplesmente lotada, tá? E está sendo feito, então, um processo de distribuição. Eu comentei com vocês aqui a utilização do Horus, né? O Horus é o nosso volante da Força Aérea Brasileira, capacidade ótica dele é sobre-humana, e essa aeronave, então, lá divulgaram nas rádios, estão divulgando o tempo todo, para que as pessoas colocassem roupas coloridas, tecidos coloridos em janelas, então no telhado, para que o Horus pudesse fazer um mapeamento, e a partir desse mapeamento passar para o Pantera, que é o tempo do oitavo, fazer o resgate através dos plots de localização geolocalizáveis, né? Enfim, a mobilização é sem precedentes. E precisa ser sem precedentes. Quando eu estava conversando com o irmão nosso, meteorologista, lá de São Paulo, lá de Canoas, o Sante não me deu um tambor, as condições não são boas, o rio está muito estável, está ainda mais de 5 metros acima, e se vocês quiserem ter mais informações do que está acontecendo no sul, é só se procurarem no YouTube rádios do Rio Grande do Sul que operam pelo YouTube, eles estão com um canal aberto e disponibilizando uma série de informações. E sim vai caber a gente ajudar o Rio Grande do Sul. São 340 municípios distribuídos. Eu coloquei aí a ministra Simone Tebet, informando que os prefeitos ainda não reportaram qual o valor que deve ir para cada município. Não é assim que funciona. A descentralização, força do próprio Ministério do Planejamento, se dá através
através do Ministério da Cidade, disponibiliza para a Defesa Civil. A Defesa Civil, a Secretaria Sociais, sociais do Estado, e essa secretaria, sim, ela vai compilar as necessidades de cada município, sendo que vários municípios foram varridos, eu vou repetir para vocês devagar, o município foi varrido. E não entendemos como isso aconteceu. Como se passasse uma onda de negócio de municípios. Eu tenho acompanhado comigo desses canais de rádio, e tenho me assustado, eu tenho visto, eu tive a oportunidade de estar em locais com enchente, mas a enchente normalmente ela enche, eventualmente cai uma casa ou outra, casa de madeira, enfim, as casas de concreto ser varrida, igreja que ele pedra, ser varrida, no mínimo alarmante. Você vai ter um processo de pensão. Não pensem que o Rio Grande do Sul vai voltar no intervalo de 2, 3 anos, não, isso vai dar um tempo maior. O abacaxi que está vindo por aí é o seguinte: o maior produtor de trigo do Brasil é o Rio Grande do Sul, o maior produtor de arroz do Brasil é o Rio Grande do Sul, o maior produtor de milho do Brasil é o Rio Grande do Sul. E quando a gente fala em milho, a gente fala de alimentação para aves, para bovinos, para suínos, né? E outros insumos, né? Outros insumos. A gente come pouco milho in natura, a gente come muito porque o milho nos oportuniza. E isso tudo vai ser extremamente impactado, extremamente impactado. A gente está com um desenho que não é bom, estamos vendo uma postura de governo que não é uma questão ideológica, é uma questão de desorganização, e isso nos preocupa, porque o plano emergencial ele precisa estar à mão. A Bahia teve uma tragédia semelhante em 2022, na região, e eles ficaram disponibilizaram o valor de 700 milhões de reais, bom, 7 bilhões, né? E ao passo que agora a gente não está com essa leitura, ao contrário, esse humanitário deixou muito claro que talvez não tenha nem valores que vocês deveriam, nem valores destinados a esse tipo de pagamento. Segundo o presidente, deve ser disponibilizado dinheiro para os deputados por meio de emendas, para que eles possam, então, fazer lá os pagamentos. Mas você nunca constrói um Estado ganhado. Você não tem um Estado ganhado. Né? Com 340 municípios destruídos, isso tudo é tão muito. O mais estranho é que vai da Serra até a Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos é gigante. Vocês viram o mapa, vocês vão ver. Eu estou com um podcast aqui de mais de 6 minutos, desculpa. Mas a gente não pode deixar de ter esses comentários. Tive a oportunidade de várias vezes a Rio Grande do Sul, verei várias vezes a Rio Grande do Sul. E nos assusta quando a gente vê uma tragédia dessa dimensão. Que o próprio Deus possa abençoar aquela terra, aquele povo, que o ex-unido está fazendo 10 vezes mais do que qualquer governo. Está fazendo 10 vezes mais do que qualquer instituição. O povo tem uma força gigante, não faz ideia da força que tem. Ótimo dia para vocês, tudo de bom. Olha, então, gente, como vocês puderam ouvir de quem sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, explicou todo o sistema operacional da aeronáutica, vocês ouviram ele dizer, tá? Que o governo demorou a acionar, mandou os trapalhões do exército, que não é para agora, enfim, tá? Bom, vocês ouviram ele falando que cidades inteiras foram dizimadas, e aí a gente volta para aquele mapa. Vocês ouviram ele dizer que com toda a experiência nunca viu isso de forma natural, nunca aconteceu. Foi a maior tragédia da América Latina, tá? Enfim, prestem atenção de novo, voltem, ouçam de novo, que tem muita informação e eu não vou repetir todas, senão não teria necessidade de eu colocar o áudio, tá? Eu vou colocar mais 2, que é o que eu falo para ele, tá? Para vocês verem o que eu penso de verdade, sem precisar repetir. E a resposta dele para fechar o assunto, tá? Vamos prestar um pouquinho mais de atenção. Olha, Zé, eu falei meu coração para você, né? Que hoje você sabe que eu não acredito mais nas Forças Armadas, tá? Principalmente no Exército. Principalmente. E assim, eu estou tendo muita atrapalhada, todo mundo me garante que você está vendo trabalhar para os filhos também. E sabe o que eu estou pensando? Eu não estou para aqueles soldados que estão ali, não. São os meninos. Entraram agora, despreparados. O problema está exatamente aí. Tá? Não sei se você está entendendo o que eu quero te dizer. Mas não adianta eu pegar os jovens de 18 anos, enfiar no lugar, chamar esse lugar de papel, e não dá preparo. Não dá preparo. Não tem comando. Não tem comando. Então fica um bando de jovens despreparados e sem uma cabeça, um comandante de verdade para falar desse jeito, faz assim, faz assim. Então, eu estou fazendo absurdos. Realmente, o que eu tenho visto, parece, que o do exército parece. Entendeu? Parece. Tem um paciente meu, ele é da Marinha, ele se formou há pouco tempo, até pouco tempo eu postei no Instagram, aqui na formatura dele, ele está nesse... Não, não sei não, gente, eu sou muito amante. Mas o navio que estava aqui no Rio de Janeiro, ele foi denominado para lá, né, desde que se formou, e esse navio foi para lá, e ele, como estava em curso, ele estava fazendo curso de não sei o quê, não foi instalado. E ele pediu para abrir no curso para estar lá. Ele foi voluntário.
tá? E parou o curso para ir para lá como voluntário, porque a Marinha não tinha convocado ele. Então eu admiro isso. Eu admiro a vontade, a dedicação. Mas eu não vejo comum. Eu não sei se quando você fala assim, falta logística, a gente está falando a mesma língua. Entendeu? Porque, olha, pelo amor de Deus, da angústia ver as trabalhadas. Tá? E parece, você falou do desgoverno, a gente realmente concorda nessa parte, o desgoverno do Itaquitaí. Aí dá a impressão que o desgoverno falou das coisas, é o desgoverno que manda nas Forças Armadas. Não interfere, só faz federação. É essa a impressão que dá. Eu não estou te desacreditando. Eu até acredito, tá, que exista preparo, não dos novos, como eu falei, tá? Mas parece que não vai ser utilizado propositadamente. Eu sei que tem muito equipamento, eu sei que tem muita coisa que não deveria ter. No governo passado de Bolsonaro, né? A gente via que tinha, porque senão o Bolsonaro nem teria metido a boca, ele era chefe das Forças Armadas. E parecia estar tudo bem das Forças Armadas. Inclusive, ele era cercado de militares, em todos os cargos, praticamente. O próprio Tarcísio é um militar, está fazendo um excelente trabalho. Parece que ele é o presidente do Brasil, porque ele está encabeçando muita coisa, tem acompanhado no Twitter. E ele não divulga. As pessoas que estão falando, olha, que chega cá e foi Tarcísio. Ele está quietinho, porque é isso. Ninguém tem louros. As pessoas têm que salvar vidas. O Tarcísio está fazendo um excelente trabalho e ele é militar. E aí eu falo para você, a gente está falando a mesma língua, quando você fala de falta logística, eu falo, falta comando. E se falta comando, parece proposital. Ele não usa os cabeças pensantes. Usa em soldadinho de chumbo. Isso é angustiante. Sabe, de novo, eu vou reforçar. Tá, eu sei que tem, mas eu estou falando desse último governo. O cara era um militar. E fez a gente acreditar nos militares. Propositadamente, eu acho que, assim como a gente sentiu o golpe vindo das Forças Armadas contra o povo brasileiro, que já tinha esse golpe contra o povo, foi articulado por esses que estão aí, parece que eles estão fazendo de novo. Deixa se fuder. É essa a impressão que eu tenho, entendeu? É triste. Mas eu de novo. Eu acredito que capacidade tem, falta vontade. Você falou, é fundamental. É o comando e o controle. É isso que a gente precisa em qualquer coisa, na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, comando e controle. Tem que ter alguém que comande com responsabilidade, tem alguém que controle com atenção e tem alguém que deve fazer. Né? Então, o que a gente tem hoje é uma mão de obra gigante, né? Mas que não tem comando. E o comando está desacreditado. Pior que isso, não tem controle. Então hoje, por exemplo, quando você pega, por exemplo, um soldado, e o soldado vai varrer o quartel, que ele nunca vai ver a casa dele. Ele vai varrer o quartel e morre. Né? Ele vai vai limpar um banheiro e morre. Né? Enfim, o soldado virou um brinquedo, um boneco. Né? E o soldado serve para isso. E eu estou falando isso como soldado. Né? Quando a gente chega no local, a gente tem que, primeiro, né, ter consciência situacional do que a gente vai fazer. Tá bom? Segundo, se tiver alguém com capacidade de orientação, nos orientar, buscar informação e agir. Só que isso você precisa resolver em 10 minutos. Sobretudo quando você está tratando de vida. Não foi isso que aconteceu. O exército ficou olhando para a cara do outro. Nós temos um conhecido que está no comando, lá do sul, lá, que o cara não vai em casa, não sei que isso não resolve nada. A pessoa fica exausta, não resolve nada. Os comandos vão se perdendo, o controle não existe, acabou. Né? Graças a Deus que o gaúcho é diferente. O gaúcho é barra pesada. Os caras estão fazendo um trabalho extraordinário. Estão fazendo um trabalho que eu nunca imaginei de ver no Brasil. Né? E aqui, do outro lado, essa mobilização, essa união, esse apoio tem sido muito bom. A gente sabe que isso não é sempre. A gente sabe que isso não é sempre. Então, vamos lá. Vídeos aí de regiões que foram devastadas. O rapaz parou o carro e falou, aqui, desse lado aqui, ó, tinha um monte de casa, ele passava por Rio, tinha um monte de casa. Tem mais nada. Não tem mais nada. A gente agora tem que começar a pensar para frente. Né? Aí aparece aí Paulo Pimenta, aparece jornalista aí falando de um monte de bobagem. A gente sabe que a mobilização, o que está falando é o seguinte, a mobilização da população é fundamental, é extraordinária, e não está falando lá do governo. O governo descentralizou de moeda. Estão vendo agora, estão tentando chegar a 110 milhões. 110 milhões para quem descentralizou 15 ou 16 bilhões para a terra de Iguali, né? Num período de 6 anos, pô, isso a gente centralizou. Está errado, não pode, está errado. Né? Você descentralizar isso para a cultura tem que ter no mínimo 30 para emergência. Você já era para ter liberado de cara, 10 bilhões de reais para brincadeira dessa. São centenas de municípios, a coisa é muito grande, é muito sério. Quanto ao povo do Sul, eles estão dando 2 lições fundamentais para o Brasil inteiro, que está para o mundo. Né? Um chavão, porque até aqui não passava de um chavão. O povo unido jamais será vencido. Deixou de ser chavão. Passou a ser exemplo. Tá? Essa é a primeira mensagem. E a segunda mensagem, tá? Mais triste,
A organização não precisa de governo. Porque tudo que eu vi de civil, te faz pensar. Fala, cara, tudo bem, nem que você dando cacete agora nas Forças Armadas, vamos deixar essa questão de lado. Mas eles não foram preparados para coisa nenhuma. Eles não tiveram treinamentos, escolas, técnicas de coisa nenhuma. Estão fazendo um excelente trabalho de organização, de distribuição, de doação, de salvamento, de realocação, mas estão dando um show de arrecadação, entende? O que é isso, gente? O governo para ter. Aí teve uma amiga minha que falou, o Sul está sendo castigado porque queria se separar do Brasil. Olha, eu não falei nada, tá, gente? Mas se eles tivessem se separado do Brasil, talvez o Estado não seria tanto, porque eles teriam crescido mais a ponto, tá? Da infraestrutura deles ser melhor. Eu até botei um videozinho lá no meu canal, junto com o meu vídeo, né? A única ponte que ficou inteira foi uma reconstruída por civis. É foda, Zé. É foda. Bom, eu complementei, né, para vocês entenderem um pouquinho mais, né? E é isso, gente. É isso. Não tem comando, tá? Não vale a pena pegar meninos de 18 anos, botar uma farda e falar, vai lá e resolve. Né? Não adianta. Quando eu falo não tem comando, sim, tem que ter. O comandante deveria ser uma pessoa experiente para instruir. Vamos fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então, gente, quando a gente vê o exército lá, nós vemos meninos que nunca lavaram um banheiro dentro de casa. É isso que a gente vê e é isso que mandaram para lá. Tá? E a gente já sabe a intenção, não vou passar por esse ponto de novo. Tá? Já tô fechando. Podem ficar calmos. Eu não sei se vocês já viram esse gráfico, tá? Que não é bem um gráfico, tá? Mas é uma contagem em comparação com aquele furacão Katrina, tá? Que dizimou tudo lá nos Estados Unidos. Para vocês verem, foi um furacão, tá? O Katrina alagou 2.400 quilômetros. No Rio Grande do Sul já foram 3.800 quilômetros. Olha a diferença, gente. 1.400 quilômetros a mais do que o Katrina. O Katrina desabrigou 400 mil pessoas. No Rio Grande do Sul, até agora, 618 mil pessoas. 218 mil a mais. O Katrina gastou 125 bilhões de dólares, ou seja, em torno de 5 reais ao dólar, tá? Dá mais ou menos 750 bilhões. 750 bilhões, tá? Para a reconstrução. E 10 anos para ser reconstruído. Ou seja, quase 1 trilhão, tá? É meio bilhão e meio, tá? E uma demora. Quanto que o governo disponibilizou de empréstimo? Ou de você pode retirar o que é teu, fundo de garantia, ou obrigar o Minha Casa e Minha Vida, porque como o ministro Pimenta disse, tá? Eles vão dar casa, vai dar aquelas casas, as fazendas, os sítios, o tudo, porque não foi só Porto Alegre, uma cidade metropolitana, uma grande metrópole. Não foi. Entenderam? E de novo, onde é que estão essas pessoas? Todas. São 618 mil desabrigados. Vocês conseguem somar todos os abrigos que vocês viram no decorrer desse tempo todo, conseguir somar esse número? Onde estão as pessoas?
E nós fazemos fake news, tá? E o Rio Grande do Sul, gente, está mostrando pra gente exatamente que o povo unido jamais será vencido. Na real, na prática, nós estamos olhando isso, precisamos aprender. Precisamos aprender. Eles deram um show de eficiência sem nunca ter passado por um quartel e nunca ter tido um comandante. E eficiência em salvamento, em resgate, em realocação, em abrigo, em alimentação, em donativo, em tudo. Eles demonstraram que, muito além do chavão, que agora não é mais chavão, é a realidade, nós precisamos aprender que o povo unido jamais será vencido. Nós não precisamos, pelo menos não desse tipo de governo. Entendeu? Vamos prestar atenção. Sabe por quê? Porque estão todos eles visando as eleições municipais agora, tá? Então, é meio campanha político que está sendo feito, todo mundo quer aparecer, e mais tarde para presidencial e governador. É só isso que eles querem. Não reelejam, mas não é no Rio Grande do Sul não, gente. É no Brasil. Presta atenção, fuxique. Exterminem essas pessoas como eles exterminaram o Rio Grande do Sul. Exterminem essas pessoas como eles exterminaram o Rio Grande do Sul, tá? Porque, se não oficialmente eles se separaram do Brasil, factualmente ou de fato, eles se separaram do Brasil agora, mostrando a grandeza de um povo. Não precisa ser oficial, mas factual, tá? E é isso que nós precisamos no Brasil inteiro, romper com governos ineptos. Porque eu duvido muito que esse povo vá pensar uma vez na vida em reeleger qualquer um desses. Isso é que nós precisamos aprender. É a maior lição desse povo, tá? E para finalizar, gente, eu só vou mostrar a previsão para hoje, dia 20, tá? Alerta da Defesa Civil lá do Rio Grande do Sul. Aumento de níveis da Lagoa, né? Da Laguna dos Patos e Canal São Gonçalo, que foi aqueles que se uniram. Evite áreas de risco e busque locais seguros. Enfim, lá vamos nós de novo. O alerta da Defesa Civil. Parece que isso não vai acabar nunca. Parece que isso não vai acabar nunca. E bom, sim, são as chuvas. Mas eu duvido que vão fazer o que já fez. Vai encher, mas não com aquele furacão, aquilo tudo que veio. Porque já está tudo rompido mesmo. Tá? Agora sim, vai ser só subindo. Não vai ser tomado. Entende? Então, gente, olha, a vigência é das 16 horas. A partir das 16 horas pode começar isso, tá? É isso, infelizmente. A grande lição que nós temos que aprender é ficar de olho. O Brasil na janela. Fofocando, sim, fofocando. Olhando, alertando, avisando pro coleguinha, mandando no zap, mandando nas redes sociais, é isso. Nós temos que nos posicionar. E a hora é agora. Enfim, gente, fiquem com Deus. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Fui.